4884. O espetáculo Transpassar continua em cartaz nesta sexta no Teatro Hermilo Borba Filho. A partir das 8 da noite, a peça aborda questões como a violência, o preconceito e a solidão sofrida pela mulher trans. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo recém-nascido precisa tomar a vacina para evitar o rotavírus. Verdade. No mundo, o rotavírus é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. Pense bem, é melhor prevenir do que remediar. O Ministério da Saúde disponibilizou ao todo 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças. Hepatite, rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, dentre outras. Toda a família deve ser imunizada. É de graça. Basta ir a uma das 37 mil unidades de saúde do país. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. No último dia 13 de março, a Justiça determinou a desocupação total do edifício Holiday em Boa Viagem. A decisão foi motivada por um pedido da Prefeitura do Recife, que se baseou em laudos dos bombeiros, da Defesa Civil e uma carta da CELP, que apontam alto risco de incêndio e problemas da estrutura do prédio. Os laudos dizem que o Holiday é uma tragédia anunciada, mas para os quase 3 mil moradores do prédio, a tragédia já começou. Sem energia e sem água há mais de 10 dias, para eles a ordem judicial, que devia ser cumprida em apenas 5 dias úteis, foi uma bomba. Muitos dos moradores dos 476 apartamentos são de baixa renda e não têm para onde ir. O prazo de desocupação do Holiday terminou ontem, quarta-feira. A Justiça disse que só autoriza o retorno dos moradores depois que as obras de recuperação forem concluídas, mas o condomínio já disse que não tem recursos para cobrir o orçamento e chega a ser milionário dos reparos que precisam ser feitos. Até agora, apenas as pessoas mais vulneráveis, os moradores, foram responsabilizados pela recuperação do prédio. Então, Fora da Curva de hoje, 21 de março, quer saber quem é que se responsabiliza pela desocupação do edifício Holiday. Para debater e ajudar a gente a esclarecer as dúvidas sobre essa questão, que é bastante complexa, a gente está recebendo aqui Antônio Celestino, advogado do Centro do Amador Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC. Seja bem-vindo, Antônio. Bom dia, Débora. A gente também está recebendo o Socorro Leite, do Habitat para a Humanidade Brasil. Obrigada pela presença. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos recebendo também a Elisângela Jesus, que é coordenadora estadual do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bem-vinda, Elisângela. Bom dia para o pessoal. Bom dia. Elisângela, eu queria começar te perguntando, você estava no edifício até agora de manhã, acompanhando as famílias. Como é que está a situação, né? Depois da noite de ontem, acredito que bastante apreensão. Mas qual é o clima lá dos moradores? Qual é a perspectiva também para o dia de hoje? O clima lá está muito tenso, entendeu? A polícia chegou lá no prédio e disse que ia esperar os moradores terminarem de fazer as mudanças lá e disse que não iriam fazer nada com o pessoal, né? Mas que deu um prazo até terça-feira para que o restante do pessoal que continuasse no prédio fosse retirado por livre e espontânea vontade, que é isso que eles estão dizendo, né? Que o pessoal não está saindo por livre e espontânea vontade, eles estão saindo forçado, entendeu, do prédio. Uhum. E falaram também que ia colocar tapumes para vedar aquela área do Holiday. Tapumes, mesmo com a população ainda lá dentro? Entendi. Quantas famílias continuam no edifício? Muitas já saíram, né? Como você disse, pelo medo do que pode acontecer, por essa pressão também. Mas hoje,
quantas famílias ainda estão lá e como é que está também a perspectiva delas continuarem ou não. Tem um pessoal que vai resistir, vai continuar no prédio, entendeu? E tem umas famílias que estavam se mudando, né? Por medo da repressão da polícia lá, tudinho. Aí eles foram saindo aos poucos, assim. Eu saí de lá e eles continuaram fazendo a mudança. A gente também está com a participação de Jeane Silva. Ela é moradora do Holiday, né? E ela também está à frente da mobilização. E contou também um pouco do que foi esse momento de expectativa e essa como será o dia de hoje, né? Com essa chance de serem retirados. A gente está com... Bom, depois a gente entra com Jeane. Socorro, a gente já conhece, né? Já é de conhecimento de parte, pelo menos, da sociedade, dos movimentos, a situação do Holiday, que vem se estendendo ao longo dos anos, né? Tem uma série de laudos que já apontavam a complexidade da questão mesmo do edifício, mas até hoje nada foi feito, né? Esse prazo muito curto que foi dado, de 5 dias, pela prefeitura, que ofereceu também apenas 120 abrigos, né? Para os moradores do Holiday poderem se deslocar. Mas a verdade é que muita gente não tem condições, não tem para onde ir. Considerando essas medidas, você avalia que foi suficiente? O que é que precisaria ser feito para conseguir amparar, né, as famílias? Então, Débora, primeiro uma coisa que espanta realmente é o longo tempo em que as autoridades públicas têm conhecimento da situação do Holiday, né? Se nós da sociedade civil já temos há um tempo, quem está circulando e verificando essa questão do risco já conhece há muito tempo, e isso foi reforçado na audiência pública essa semana. Então, espanta não só esse tempo de conhecimento, como a questão de não apontar uma solução concreta para o problema. Porque a solução concreta não é retirar apenas as famílias. Se tem conhecimento há tanto tempo, se sabe que o perfil das famílias é um perfil de baixa renda, se há uma dificuldade, inclusive, na gestão e na sustentabilidade daquele edifício, por que não, ao longo desse tempo, ir construindo uma solução de modo que essas famílias continuassem lá? Então, chega num momento extremo como esse, em que as famílias têm 5 dias para sair, e isso absolutamente não é uma solução, né? Você tem várias famílias, inclusive, que dependem, que tiram seu sustento de atividades desenvolvidas no entorno. Como é que essas famílias vão para um abrigo ou vão para outros lugares da cidade que elas podem pagar, que não será Boa Viagem? Ou será Boa Viagem, Pina, numa situação precária? Porque o aluguel que algumas pagam é relativamente baixo. Uma parte é proprietária. Então, essa questão de tirar as famílias do imóvel e dispersar pela cidade causa, inclusive, um problema adicional de como é que, então, vai se construir uma solução com essas famílias dispersas pela cidade, né? Que processo de organização dessas famílias vai se criar, e a gente não vê, em momento algum, a prefeitura se comprometendo com essa construção da solução, apenas na retirada das famílias e no abrigamento de parte, porque a gente já viu que é insuficiente o número de lugares no abrigo. Existe essa problemática, né? E no campo jurídico, Antônio, esse prazo é considerado curto demais? Que tipo de ações foram tomadas, estão sendo tomadas para recorrer, né? O prazo de 5 dias, ele é um prazo exíguo. Ele é um prazo, como a gente diz, curto. E é engraçado porque a decisão ela foi tomada com base numa carta de recomendação da CELP e nas vistorias dos bombeiros e da CODECI. Ou seja, numa metodologia que tem uma análise puramente observatória. Ou seja, você não tem um laudo que alimente, que dê subsídio para essa decisão, que foi tomada pelo Luiz Rocha, né, da 7ª Vara da Fazenda Pública. Então, assim, foi um prazo exíguo e, como a Socorro noticia aqui, né, desde 1996 você tem esse problema. E agora, 2019, você chega, através de uma decisão liminar, dá um prazo de 5 dias para retirada, sem o pensamento de nenhuma solução estratégica para resolver, de fato, o problema do Holiday. O que ressalta aqui é que o entendimento da prefeitura é que aquele problema é um problema privado. E ele não é para nada. É um problema público, é um problema de habitação.
E como é que ele resolve esse problema? Você tem 300 mil pessoas hoje no déficit habitacional da cidade e você transforma esse déficit em 303 mil, né? Jogando em abrigo. É complicado. Então, assim, as decisões que estão sendo tomadas são os agravos de instrumento, que são as medidas cabíveis, né? Os advogados voluntários entraram com pedido de retratação. Esse pedido de retratação, o que disse o Luiz Rocha ontem, não vai ser aceito, né? E consta nos autos hoje dois agravos de instrumento. Uma decisão de suspensão da liminar, ela já saiu, que foi para o boxe 22, que entrou com agravo em privado, ou seja, através de um advogado particular, e ele conseguiu a suspensão da decisão, justamente lastreado na questão de que se não tem, né, se a CELP já cortou a energia, não persiste o risco de incêndio, e se não persiste o risco de incêndio, não tem risco de desabamento. Então a decisão, do ponto de vista jurídico, é esse. E a gente ainda tem um agravo de instrumento por parte dos advogados voluntários que estão representando o condomínio, né, que vai no mesmo sentido. E aí vamos esperar o bom senso, né, do magistrado da 7ª Vara para essa situação, né? Uhum. A gente está agora com a participação de Jeane, que é moradora, Jeane Silva, é moradora do Holiday e também está à frente da articulação para a resistência dos moradores do prédio, para falar de como é que está o sentimento, de como é que foram esses últimos dias também frente a essa decisão. Bom dia a todos, aqui é Jeane, moradora do Holiday, como vocês conhecem, tem vindo acompanhar nossa luta, nosso sofrimento. A gente está aqui no desespero, no nosso fio de esperança, a gente não teve nenhuma resposta nem de juiz, nem de desembarcador, mas estamos aqui. Minha gente, eu acho que é pela misericórdia de Deus, porque a sensação, o sentimento de descaso, de desprezo, de se sentir humilhado é muito grande. A gente recebeu essa notícia, assim, a gente viu que não teve retorno da justiça ontem, ficamos muito decepcionados, porque tanto esforço, tanto sacrifício para permanecer naquilo que é nosso por direito, no nosso lugar, a gente não está pedindo esmola, não está pedindo favor, a gente está querendo ficar naquilo que é nosso. Então, a gente quer que vocês nos ajudem, nos apoiem, continuem conosco nessa luta, porque só vendo, tem muita gente aqui que não tem para onde ir, tem muita gente que saiu mesmo sem ter para onde ir, colocar as coisas em casa de amigos e para ficar. É absurda a situação. Tem gente que está aqui preso, no seu apartamento trancado, porque não quer sair daqui. Gente que está aqui, minha gente, há 50 anos e que não vai ter mais a oportunidade de ter outro lugar como esse. Então nos apoia, é isso que a gente pede e agradece a sensibilidade de cada um de vocês. Muito obrigado, em nome do Holiday. Bom, a gente acabou de ouvir Jeane Silva, ela é moradora do Holiday e ela faz esse apelo, né, também à sociedade. Como você falou, não é uma questão privada, é uma responsabilidade, inclusive, da sociedade também de pressionar. Desde a ordem judicial, né, os moradores já chegaram a fazer várias melhorias no prédio, né, frente às causas que foram apontadas. Chegaram a limpar os lixos, retirar fio, e já estão com a energia desligada, né, para tentar reduzir o risco de incêndio que é apontado pela CELP e pelos bombeiros. Essa é uma das ações que estão acontecendo, né, Elisângela? Queria que você pudesse falar o que é que a sociedade civil também, né, o MTST, como tem se articulado para tentar reparar e quais são as possibilidades que estão sobre a mesa de arrecadar fundos para realizar a recuperação também do edifício. A gente lançou uma vaquinha online para arrecadar fundo para poder ajudar o prédio Holiday. E o movimento está atuando lá no Holiday para ajudar o pessoal, né? Porque você sabe que a gente luta por moradia e o pessoal que está lá está necessitando dessa força do movimento. Aí a gente está lá ajudando a galera e esperamos que o pessoal se sensibilize e possa fazer essa doação, contribuir e ajudar esses moradores. Porque tem muita gente que está morando lá e não tem realmente condições de manter, ajudando, pagando de outra forma o prédio. Porque tem gente que recebe salário mínimo, né? E também trabalha na praia, a forma que eles podem. Então,
Dependendo disso, eu acho que o prefeito, Geraldo Júlio, entendeu? Tem que dar uma solução para isso, porque como é que o pessoal vai ficar sem moradia, sem trabalho e as crianças que estudam naquelas localidades, como é que vai ficar a situação também? Entendeu? Isso tudo tem que ver, porque o pessoal vai ficar sem moradia, sem trabalho. E porque o prefeito não vê a situação dos prédios vazios que tem no centro da cidade, devendo milhões de IPTU, entendeu? É tanto prédio sem moradia e tanta gente precisando de casa para morar, né? Aí é isso que a gente faz, esse apelo e vê, porque tem que resolver a questão também, porque o pessoal tá saindo sem direito a nada, sem o direito nem sequer do auxílio moradia, né? Porque eles não falaram nada de dar essa ajuda, porque as pessoas que permanecem lá realmente estão numa situação que não tem dinheiro nem para pagar uma moradia para morar. Então, como é que vai ficar a situação dessas pessoas que ainda continuam morando no prédio, né? E porque eles não pegaram dinheiro que revertiram para contratar caminhões, contratar funcionários para fazer as mudanças e pegaram esse dinheiro e fizeram a melhoria no prédio? Você vê um investimento aí nas ações que não visam a solução, né? A prefeitura chegou a requerer que a CELP cobrisse os custos de recuperação, né? Estimados em cerca de R$370 mil. E a CELP se negou, apesar de também, né, receber a contribuição, o pagamento pelas contas de energia. O que é que mais pode ser feito, né? Isso é cabível, exigir da CELP uma corresponsabilização, né, uma participação, né, um compromisso com essa recuperação do edifício. Juridicamente, é uma questão apenas jurídica ou a gente está falando também de um desejo político, de envolvimento para atuar nessa questão? A decisão jurídica que venha a ser tomada, qualquer tipo de decisão jurídica tomada, ela antes necessita da vontade política, né? Ela é conformada por uma vontade política. E o que está acontecendo no processo é aquele jogo de quebra de forças. Um jogando para o outro a responsabilidade, né? E a corda arrebentando para o lado dos moradores do Holiday. Calcula-se que se fosse ser vertido o auxílio moradia, seria aproximadamente R$471 mil de orçamento para validar isso daí. A própria prefeitura aponta no processo que o valor para a primeira requalificação do Holiday, num primeiro momento, é de R$370 mil. Ou seja, é uma questão de vontade pública. E a gente tem que exaltar aqui que a CELP ela tem sido extremamente omissa, certo? Não tem dado notícia no processo, não tem dado notícia à imprensa, não tem se manifestado, tanto quanto a PCR, né? Mas lembrar que essa omissão se está dando através de uma relação de consumo. Porque a relação da CELP com os moradores do Holiday é de consumo. E essa relação de consumo se perfaz por uma relação de hipossuficiência. Porque boa parte dos moradores, a maioria dos moradores que ali estão, são hipossuficientes, são moradores de baixa renda. Então, sim, a CELP deve ser responsabilizada enquanto uma responsabilidade solidária no processo, para que encontre uma maneira de resolver essa situação, né, no bolso das instalações elétricas. Então, sim, respondendo a tua pergunta, a CELP pode sim vir, junto com o poder público, a construir uma solução para, especificamente, as instalações elétricas. E uma coisa, minha gente, o pessoal ficou esses 5 dias sem água lá. Era a responsabilidade da CELP. Sem energia elétrica. Exatamente, sem energia elétrica e sem água, consequentemente. E era a responsabilidade da CELP, como provedora de serviço, ter colocado um gerador de energia lá, para poder garantir, pelo menos pelos 5 dias da remoção, água. Porque isso é uma condição básica de dignidade humana, né? E a gente está falando de uma situação extremamente complicada, com pessoas idosas, né? É um prédio de 17 andares, que você imagina subir 17 andares em condições de restrição de movimentação, crianças. É uma situação realmente muito delicada que precisa chamar a atenção de todo mundo, né? Todas as partes que podem contribuir. A gente procurou a Prefeitura do Recife para saber que medidas estão sendo tomadas e ouvir também a perspectiva da gestão, do que pode ser feito, do que está sendo feito. A gente teve a participação da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Recife, Ana Rita Suassuna.
desde quinta-feira, a Prefeitura da cidade de Recife está presente aqui no prédio Holiday para dar apoio e suporte às famílias que moram no prédio. Já realizamos 151 mudanças com apoio da Defesa Civil e da Assistência Social. A Secretaria de Saúde já fez 115 atendimentos às pessoas que procuraram o serviço da saúde, seja para ferir uma pressão, ou encaminhamento a algum serviço de saúde, como a UPA, o CAPS. Então, a gente tem feito todo esse acompanhamento diariamente. Além disso, fizemos um trabalho de sensibilização, andar por andar, conversando, dialogando com as famílias, falando da questão do risco, da preservação da vida deles, que a atuação é nesse sentido, objetivando a preservação da vida deles. No abrigo, hoje, temos 5 pessoas abrigadas. No abrigo, eles vão ficar o tempo que precisar para se reorganizar, para procurar um local para morar. Uma equipe técnica está lá para acolhê-los, fazer a escuta e acompanhar cada família. Desde o ano de 1996, o prédio Holidays é vistoriado por vários órgãos e onde indicava alguma questão de manutenção do prédio, precisava fazer reparos, manutenção nos prédios, pedindo ao condomínio que executasse os serviços. Quando foi em dezembro de 2018, o Corpo Bombeiro procurou a Prefeitura e informou que tinha feito um laudo, uma vistoria técnica, e identificado um grau de risco 4, que era um risco muito alto de incêndio. Diante desse fato, formou-se uma comissão e começou-se a dialogar com o condomínio, no sentido de o condomínio tomasse as providências, no sentido da manutenção e reparo dessa parte elétrica do prédio. Como não houve sucesso dessa iniciativa, o caso foi encaminhado para a Justiça, o juiz determinou um prazo, para a retirada das famílias, para poder preservar as vidas. Então, a gente iniciou esse trabalho aqui no prédio. Então, a partir de dezembro, houve todo um processo de diálogo, de construção, junto com esses moradores e o condomínio. Era uma comissão formada pelo síndico e moradores. E a gente começou dialogando desde dezembro, mas quando saiu a interdição, a gente fez essa atuação articulada de apoio no sentido de preservar a vida dos moradores. Bom, a gente acabou de ouvir a secretária Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, sobre as ações que estão sendo tomadas, né? Apesar de ter esse posicionamento, né, a Prefeitura voltou a falar também do acompanhamento que vem sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, dos laudos que foram apontados. Mas, Socorro, queria entender com você da perspectiva de quem busca soluções a partir das famílias. O que é que pode ser feito? É suficiente o que está sendo feito? Que outro caminho poderia ter sido tomado pela Prefeitura, que ainda pode ser tomado, né? Então, lógico que a Ana Rita ela responde pela secretaria dela, mas a resposta que a gente esperava da Prefeitura, do prefeito, é uma resposta mais integral, no sentido de construir a solução para as famílias. Vou dar um exemplo, né? A Defesa Civil atua nos morros de Recife. A gente sabe que tem vários pontos de risco. É um risco que atinge o imóvel particular das pessoas e há programas no sentido de sanar esse risco. Por que é que no caso do Holiday, mesmo sendo um imóvel privado que tem vários donos, não houve uma intervenção reconhecendo que há um interesse social? Então é a mesma condição dos morros que a gente pode comparar, né? Então, qual é a resposta para quem está em situação de risco numa cidade? Não é simplesmente tirar as pessoas de suas casas e colocar em abrigo ou colocar até no auxílio moradia. O recurso público ele pode ser utilizado para reduzir, para sanar o risco, né, reconhecendo a falta de condição dessas famílias. Então, no Holiday, eu não sei por que a resposta não é a mesma, né, da condição na situação dos morros, dos pontos de risco nos morros de Recife, que a gente sabe que 1/3 da população de Recife está em morro. Então, o coronel da Defesa Civil, inclusive, o coronel do Corpo de Bombeiros, quando esteve na audiência, falou que essa é a situação de vários outros imóveis na cidade do Recife, que haverá uma agenda parecida com a do Holiday durante esse ano. Então, é uma coisa a gente precisa se preocupar, porque efetivamente não existe uma estratégia para garantir a permanência da população pobre na cidade do Recife, né? Então, isso que a Elisângela falava, de imóveis desocupados e pessoas morando de forma precária, não há essa estratégia. Então, a gente está falando de imóveis que estão ocupados, que as pessoas têm direito a permanecer, muitas são, inclusive, proprietárias, e não há uma intervenção sequer para garantir que essas famílias permaneçam. E não há um comprometimento com quem pode arcar, né? As famílias vão ser retiradas com a promessa de que podem voltar com a reparação, mas
concretamente não há certeza sobre isso. O Holiday também chama atenção porque ele está em uma área de alta especulação, né? Ele está no centro de Boa Viagem, que é o metro quadrado mais caro de Recife. E é possível, você acredita que é possível que hajam interesses privados de empreiteiras interferindo no caso? Você citou que existe uma agenda, né? Então, já existe informações, o poder público, os órgãos reguladores já têm consciência de que há outros prédios em situações similares. E você acha que pode haver também esses interesses privados de construtoras nessa região que podem interferir nessa questão? A gente sabe que uma das estratégias de mercado, e aí conecta-se com o poder público muitas vezes, é de deixar os imóveis ficarem numa condição tão precária que eles precisem ser, inclusive, demolidos. No centro da cidade, a gente tem vários imóveis nessa situação. Não estou afirmando que no caso do Holiday é exatamente essa estratégia, mas é indiscutível que aquela área é uma área de interesse do mercado. Boa Viagem é o metro quadrado mais caro da cidade, é uma área que o plano diretor, inclusive, na discussão que está acontecendo na cidade, continua deixando parâmetros, regras para ocupação altíssimas, ou seja, vai continuar sendo uma área de interesse forte do mercado. E o Holiday, com a população, com o perfil de população que a gente tem hoje morando lá, a gente não consegue vislumbrar que o mercado se interessa pela permanência dessa população. O que deixa a sociedade civil em choque é não haver a mediação necessária do poder público para garantir esse direito das famílias pobres permanecerem no bairro de Boa Viagem. Então, essa é uma questão. Queria fazer um adendo agora, que a gente acabou de receber a notícia, informar os ouvintes. Uma força-tarefa da Operação Lava Jato acabou de prender o ex-presidente Michel Temer, e também a mesma operação está fazendo buscas por Moreira Franco. Os mandatos foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Região Criminal do Rio de Janeiro. As informações são do G1. A gente está aí acompanhando também no cenário nacional os desdobramentos de coisas que tocam também a gente, né? Vamos continuar acompanhando, entramos com notícias para o ouvinte quando retornar. Antônio, você queria complementar essa questão da especulação, né? Da vulnerabilidade que essas famílias também estão colocadas? Eu acredito que o clamor social em torno do Holiday, ele dialoga muito com o ressabiо, né, que a cidade do Recife tem com o capital especulativo imobiliário. Não é por outro motivo que o MTST, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada está do jeito que está com o ressabio que está. E essa decisão da prefeitura, enquanto poder público, né, de ingressar com essa ação, sem ter um plano estratégico para a solução da requalificação do edifício, dá ainda mais medo. A verdade é essa. Porque você poderia pensar estratégias para garantir o retorno ainda que acontecesse a remoção por completo, certo? Dos moradores. Mas você poderia pensar estratégias para garantir o retorno. A gente vai ter uma documentação oficial, seja lá como for. A vontade política se exerce de muitas maneiras. A forma é um mero detalhe nesse aspecto. Mas que garantisse o retorno dessas pessoas. E ele não existe, né? A gente tem, inclusive, notícia, né, de que a permanência nos abrigos pode ser restringida a 15 dias. Ou seja, ponto... 5 dias para sair da sua casa e depois 15 dias com a cobertura e depois nada. Então, assim, ronda muito medo, né? Desde desse ressabio que a gente tem do capital especulativo, sobretudo na área como Boa Viagem, sobretudo ali no Segundo Jardins, né, onde ficou o Holiday. E outra coisa, gente, vamos parar para pensar só numa coisa. Quanto custa a remoção? Quanto está custando? Porque a gente não tem noção desse número. Quanto está custando a remoção dos moradores do Holiday? Porque isso entra para conta do que a gente poderia já estar fazendo pelo Holiday, né? Toda a afetação dos servidores, né? Todo o patrimônio público que está sendo afetado por essa remoção. Quanto é que custa? Né? Eu convido a prefeitura a abrir aí esses valores para que a gente possa comparar as soluções que estão sendo apresentadas e evidenciar o equívoco
da postura da prefeitura, né, nessa situação do Holiday. E o Holiday também é importante ressaltar que ele é um patrimônio arquitetônico da cidade, né? Pelas características modernistas do prédio, é um prédio que chama atenção de fato, mas que ele não é tombado. A gente teria perspectiva, é uma possibilidade de ação, o tombamento, como uma forma também de proteger as famílias, proteger o imóvel? Hoje, eu soube das juntas, entendeu? Que elas vão entrar... as co-deputadas, né? As juntas, estaduais. elas vão entrar com esse pedido, né? Para fazer o tombamento, ou para fazer... O tombamento. O tombamento do prédio Holidays, entendeu? Para ele ser um patrimônio histórico, né? Da cidade. Aí eu fiquei sabendo hoje. Aí elas vão entrar para resolver essa questão. O tombamento tira, inclusive, um pouco desse interesse do mercado, né? Porque assim, que aí ele permanece, ele vai permanecer, ele pode até ser apropriado por outras faixas de renda, mas ele não vai poder ser demolido. Resguarda o prédio nesse sentido. Resguarda pelo menos o prédio, e nesse sentido é construir a solução para que as famílias permaneçam, né? Não seja substituída a população. Essa aí da UIFAM é um caminho, realmente. Bom, o Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e já a gente volta com a pergunta: quem se responsabiliza pela desocupação do edifício Holiday, aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM, Agenda Cultural. Continua nesta quinta a primeira edição Nordeste da Feira Na Rosenbau, que reúne artistas e designers independentes com criações de identidade brasileira. Tudo isso a partir da 13h na Galeria Amparo 60, em Boa Viagem. O evento é aberto ao público. A Associação Brasileira de Alzheimer Regional Pernambuco realiza nesta quinta o Cine Abraz. O evento tem início às 13h e exibe o filme Amor. Os organizadores pretendem discutir a doença de Alzheimer de forma diferenciada. Ao final da sessão, ocorre um debate com profissionais da saúde, cuidadores e familiares. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo sábado às 19h. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Amor, Henrique, acorda. Já são 3h, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje a gente está com a pergunta querendo saber quem é que se responsabiliza pela desocupação do edifício Holiday. Estão aqui conosco Socorro Leite, da Habitat para a Humanidade Brasil,
Elisângela Jesus, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e Antônio Celestino, advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC. Nós, da Marco Zero Conteúdo, estivemos acompanhando as famílias do edifício Holiday para entender do que a gente está falando concretamente, né? Quem são as pessoas que estão sendo afetadas e por que é tão importante a gente debater e cobrar dos órgãos responsáveis um posicionamento para tentar resolver essa resolver essa situação. A gente vai ouvir a repórter Mariama Correa, que assina a reportagem pela Marco Zero Conteúdo. Meu primeiro contato com os moradores do edifício Holiday aconteceu na quinta-feira passada, no dia 14, logo depois que a Justiça determinou a desocupação total do prédio. Eu já estava acompanhando algumas notícias sobre os moradores que estavam sem energia e sem água há dias, mas só naquele momento eu tive uma real dimensão do drama das pessoas. Eu cheguei de manhã e o clima era de total desespero, as pessoas chorando, algumas tentavam organizar ações, outras já estavam tirando os pertences do apartamento, saindo às pressas. O clima era realmente muito desolador. Eu pude subir nos pavimentos mais altos do prédio, que tem 17 andares, para conhecer alguns moradores que ficaram lá ilhados desde que o fornecimento de energia foi cortado. E a pessoa que mais me impactou foi Dona Josefa Regina, que vive lá sozinha. Ela é uma idosa, ela tem problemas para andar, tem vários problemas de saúde, toma insulina todo dia. E ela estava totalmente dependente da ajuda dos moradores, que estavam levando água e comida para ela. Há vários dias, há 2 semanas pelo menos, ela não descia do prédio. E ela me perguntou várias vezes qual era a garantia que ela tinha, se ela deixasse o apartamento, de que ela iria voltar. E quem ia cuidar dos pertences dela, né? E uma coisa que eu não tinha como responder naquele momento. No domingo eu voltei lá durante um mutirão organizado pelos movimentos sociais, e o clima ainda era realmente muito tenso. Um morador chegou a esmurrar uma janela num ato de desespero. Eu encontrei ele sangrando, muito nervoso. As pessoas falavam em suicídio. É um desespero total, uma situação realmente muito desoladora para qualquer pessoa que acompanha, para qualquer pessoa que tem um olhar minimamente humano, e também revoltante, porque o poder público já sabia daquela situação há anos, a sociedade via o Holiday se deteriorar ali há anos e nenhuma providência foi tomada, né? E agora essa decisão drástica de tirar as pessoas em 5 dias úteis realmente foi uma coisa que causou um trauma, está causando um trauma muito grande, né, para as pessoas que realmente não têm para onde ir. Muitas pessoas de baixa renda, muitas pessoas que vivem com BPC, com Bolsa Família, me perguntavam a todo momento e me diziam a todo momento: eu não tenho para onde ir, para onde eu vou, não tenho para onde ir. Então, é uma situação realmente muito dramática. A gente espera que isso se resolva de alguma forma, que o poder público assuma algum tipo de responsabilidade com essas pessoas. A gente acabou de ouvir a repórter Mariama Correa falando do envolvimento, né, do que foi encontrar essas famílias que estão agora nessa situação muito complicada, né, muito dramática com o edifício Holiday. Michele Nunes, ouvinte da rádio, também enviou uma pergunta, um relato. Ela conta que morou ao lado do Holiday e é revoltante, abre aspas, é revoltante ver como o poder público vem tratando as pessoas. Essas ações têm o dedo das construtoras, pois é uma área extremamente cara e valorizada. O que se quer é higienizar e culpabilizar esses moradores em prol de um futuro empreendimento imobiliário. Quem ganha com tudo isso? Justamente, Michele fala do que a gente comentou, né, anteriormente, das possibilidades de outros interesses interferirem também. Mas eu queria falar com vocês sobre garantias, né? Que tipos outros de garantias a gente pode tentar construir, os movimentos sociais estão tentando construir para as famílias, e o que é que pode ser feito também para esclarecer a sociedade, para jogar luz realmente sobre esse imbricado de informações, de não informações, né, que a gente não tem os dados, sobre a questão do Holiday, sobre o que pode estar por trás
dessa negligência, dessa não ação para resolver. Débora, é importante a gente ressaltar um ponto em relação ao processo. Como eu tinha comentado, a decisão liminar ela foi tomada sem base em um laudo técnico, com anotação de responsabilidade técnica, ou seja, tudo direitinho no CREA. E o primeiro laudo que vem aos autos é o laudo ontem, que está junto ao agravo de instrumento dos advogados representantes do condomínio. E é importante dizer que esse laudo ele é favorável à permanência dessas pessoas. Né? Ele, veja, é um engenheiro, o Sérgio Lins, certo? Que, mediante a anotação da responsabilidade técnica, ou seja, um documento formal, um laudo formal, o primeiro, né, repise-se nos autos do processo, que atesta que que se pode, que a remoção é desnecessária e que você pode continuar no edifício. Os reparos poderiam ser feitos Exatamente. Com as famílias. A requalificação vivendo. do edifício poderia estar sendo realizada com as famílias lá. Né? Então, assim, é uma questão de vontade pública, de fato, porque a decisão, a perspectiva técnica atesta a permanência. E aí a vaquinha é muito importante, a gente tem que ressaltar, vai botar aí nos links nas redes sociais, mas atestar que a dotação orçamentária, né, a afetação orçamentária tem que partir da prefeitura. Tem que partir dos órgãos públicos responsáveis. Tem que partir mesmo, ainda numa cooperação, do governo do Estado, que ingressou nos autos como amigo escúria, né? Ou seja, como o amigo da corte, né? Que quer e tem interesse nesse processo. Né? E que já deveria, inclusive na pessoa do governador, haver se manifestado. Né? Então, assim, a solução ela deve partir por aí. A gente tem alguns instrumentos que podem ser pensados. Se ventila a possibilidade, por exemplo, da afetação através de um imóvel de especial interesse social. Isso é uma discussão que a gente teria que travar mais para frente. Isso significaria o quê? Assim, eu acho que esse Socorro pode falar melhor que eu nesse aspecto, através da perspectiva da articulação. Eu vou deixar a Socorro aí na palavra. Esse instrumento do imóvel especial de interesse social, ele já existe no plano diretor há mais de 10 anos. Hoje a gente está passando por uma revisão, né? Para aplicá-lo, a gente precisa regulamentar. E esse é o problema de Recife, né? São leis, só se regulamenta o que interessa ao mercado. Esse é um reconhecimento de que um imóvel pode ter o interesse social, como a gente tem para áreas maiores, as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. A partir desse reconhecimento, seria possível, com maior tranquilidade, investir recursos públicos, enfim, ter um envolvimento na solução. Mas eu acho que, independente da transformação em IEs, que a gente pleiteia, inclusive, para vários outros imóveis, Sim. como o caso da Ocupação Marielle e outros prédios que possam servir para moradia de interesse social, é possível reconhecer o interesse pelo perfil da população que existe lá. Né? Não ter uma perspectiva de solução e deixar aquele imóvel se deteriorando só interessa a especulação imobiliária. As famílias, com o tempo, elas vão querer resolver sua vida. E esses imóveis vão estar se desvalorizando dia a dia. Ou seja, vai se abrir uma perspectiva de comprar muito barato aqueles apartamentos. Né? Perfeito. Porque as famílias não vão ter uma perspectiva de resolução. É muito sério isso. Né? Não ter o poder público sentado para construir a solução é uma omissão. É uma omissão. Não interessa se estão dando apoio agora para tirar as famílias de lá. Isso é insustentável. Elas vão sair de lá e não vão ter como se sustentar. Muitas delas não vão ter uma moradia adequada. Então, vai significar o quê? Como o Antônio falou, essas famílias vão passar a integrar o déficit habitacional de Recife. A gente fez uma conta rápida, eu falei disso na audiência. Se essas famílias forem integrar o déficit e a gente for fazer uma conta de como se resolve com política pública, isso vai significar quase 40 milhões. E a gente tem uma solução que é muito mais barata agora, que garante a permanência no primeiro momento, menos de 400 mil, depois tem a recuperação da parte estrutural e tal. Digamos que chegue a 1 milhão, mas é um investimento muito menor do que se essas famílias forem integrar o déficit habitacional. Quando a gente está falando de instrumentos, né, que existem, que não são regulamentados, então, de fato, há uma morosidade, né, uma não ação mesmo em buscar essas soluções. Na avaliação de vocês, né, como é que vocês enxergam a política habitacional? Você falou também da possibilidade de corresponsabilizar também o governo do Estado, de pedir essa participação, mas como é que vocês estão enxergando
esses últimos movimentos, né, agora com o Holiday também. Ontem a gente teve um ano também da ocupação Marielle Franco, no centro do Recife, a primeira ocupação vertical, né, no Recife. Mas essa política habitacional na cidade do Recife e na região metropolitana, como é que tá para as pessoas hoje que precisam de casa para morar e não alcançam justamente pela questão da especulação imobiliária, do afastamento das áreas centrais? Elisângela? A situação é difícil, né? Porque, como eu disse, né? Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente e tanta gente sem casa, né? O movimento, a gente atua ajudando as pessoas por moradias e também está, assim, resolvendo essas questões do Holiday. Mas... É porque eu tô pensando lá no Holiday, aí eu fico... A cabeça tá lá, né? A minha cabeça fica lá, pensando no pessoal, na situação do pessoal que tá lá, né? É muito difícil, né? A gente vê isso. E é claro, porque eu também moro numa ocupação e eu sei como é isso de a gente ter que sair forçadamente da moradia da gente, né? Que é própria, né? Sim, aí o movimento atua nessas questões de resolver, ajudando o pessoal por moradia, tudinho, e é porque eu fico sem palavras. Eu sem palavras. Não, mas nessa perspectiva da Elisângela, o que a gente tem que ressaltar, eu acredito que a gente tem que ressaltar isso, é que as diversas gestões que perpassaram o município e o estado, né, tratam a política habitacional como uma política de segunda classe, né, quando ela é um dos problemas centrais da cidade do Recife, né. É muito complicado a gente pensar uma política central para a cidade como uma política de segunda classe. O problema do Holiday é interessante, porque se você for parar para pensar, você tem um edifício que automaticamente se tornou uma ocupação, né? Porque você você tinha uma situação de legalidade e que por uma decisão judicial se tornou uma ocupação, né? É a reversão da lógica, né? Você não busca soluções através dos instrumentos públicos, dos aparatos públicos que você tem para a solução, como estratégia para o problema habitacional e acresce esse déficit habitacional da cidade, né? É descaso, política de segunda classe. A gente tem que repensar a vontade política, né? Que muitas vezes fica refém, né, desse capital especulativo imobiliário, do rentismo imobiliário dessa cidade, que a gente não pode deixar de lembrar, quem financia, né, em grande parte, as campanhas da gestão atual, né? Não dá para ignorar isso também. Eu acho que uma questão também importante de se pensar, quando você entende totalmente, quando você fala, Elisângela, de estar extremamente sensibilizada, porque a gente tem que lembrar de estar falando da vida das pessoas, né? São 3.000 pessoas que estão sem perspectiva do dia para a noite, com 5 dias, para sair de suas casas. O que é que fica para ir, né? Uma questão também é o que fazer depois, né? A gente teve a decisão hoje de manhã de prorrogação, de esperar até a terça-feira, mas ainda assim é pouco tempo para a realidade das pessoas. Mas como é que você enxerga a possibilidade de articulação caso as famílias que ainda permanecem venham a sair? Que ações de mobilização, de articulação dos próprios moradores vocês estão fazendo, estão pensando em fazer como um coletivo, como uma frente em defesa do Holiday, para ter os moradores também reunidos nessa resistência? A gente está com os moradores de lá do Holiday, vendo essa questão de a gente do movimento tá ajudando, mesmo que os moradores possam sair de lá, entendeu? A gente vai continuar dando força aos moradores e a gente tá vendo, porque depois que os moradores saíssem do prédio, como tinham dito, né? Eu fiquei sabendo que o síndico vai ter o direito de ter acesso ao prédio. Então, ter acesso de fazer as melhorias no prédio com o engenheiro, né? Que é aquele Lupécio, né? E com os pessoais que vão trabalhar voluntariamente para resolver essas questões do prédio.
O movimento vai continuar ajudando o Holiday com a vaquinha online, a gente pedindo materiais elétricos para que as pessoas se sensibilizem e leve material para que ajude as pessoas. A gente vai ficar lá esperando, aguardando, entendeu? Vocês podem entrar em contato com o pessoal do movimento, pela página do movimento, se vocês quiserem fazer doação de material a algum armazém, entendeu? Para que possa, a gente do movimento possa, com outras pessoas que estão querendo ajudar voluntariamente lá no prédio, essas pessoas que estão precisando dessa ajuda nesse momento. É super importante essa mobilização. A gente está com a participação aqui do ouvinte Adriano Bezerra, que diz o seguinte, abre aspas, quem tem que se responsabilizar são os próprios moradores, que deviam ter feito a reforma há muito tempo. Mas já que a prefeitura interditou, deviam construir casas para os moradores. A gente vem discutindo aqui, né, que a corresponsabilidade e a situação dos moradores por si só não permitiu que eles tivessem cumprido. Mas o que é que vocês acham dessa pontuação e que fala também da construção, né? O Adriano sugere que a prefeitura deveria se responsável por construção de casas, né, habitacionais, aquela promessa, aquele que a gente já conhece, né, de promessas que acabam não se cumprindo. O que é que vocês acham? Bem, eu acho que, como eu falei, né, a solução sai muito mais cara e certamente não terá aquela localização, né, porque a localização é um dos aspectos fundamentais do direito à moradia. Não adianta você construir para aquela população que tem as relações estabelecidas ali, que tem a renda, que tem a escola que os meninos estudam, que tem a atenção à saúde, a construção de habitacional no limite de Recife. Não vai servir enquanto solução habitacional. Então, além do custo ser muito maior, como eu falei, eu fiz uma estimativa, considerando os valores do Minha Casa Minha Vida, vai dar uns 40 milhões. Então, assim, é 1% que se precisa agora para sanar essa questão da eletricidade, né? Mais um pouco mais para os reparos na estrutura. Então, é uma questão, inclusive, de economia do recurso público. Uhum. Se entende que há uma corresponsabilização do município, que há um interesse social, por que não investir agora para a permanência dessas famílias lá, né? Em todos os aspectos vai gerar economia, né? Seja para o próprio investimento público em relação à recuperação, seja para as próprias famílias, porque se elas forem morar em casas novas, digamos, em bairros mais periféricos, e forem continuar desenvolvendo atividade lá, elas vão ter um gasto de transporte, enfim, não faz muito sentido se a solução pode ser lá mesmo, né? Sim, é preciso pensar para além do pontual do agora, né? E o Adriano, ele falha só em perceber a linha histórica que existe ali naquele edifício. Porque anteriormente, aos moradores que a gente tem agora, você tinha diversos outros proprietários que tinham muitas unidades desses apartamentos, alugavam esses apartamentos com uma relação extremamente compromissada com o pagamento e a cobrança das taxas, e que permitiram com que, através dessa forma de atuação, de rentismo, que o Holiday chegasse onde chegou. Então há uma linha histórica aí. A boa parte significativa das pessoas que ali estão adquiriram aqueles apartamentos no bojo desse processo. Mas, assim, se tem alguém para se apontar como o grande causador inicial da deteriorização da estrutura do Holiday, são esses poucos proprietários que viviam do rentismo, do aluguel ali. Então, ali, se o Adriano perceber essa linha histórica, ele talvez possa mudar um pouco da ideia. Eu queria reforçar isso também. A gente não está aqui falando que não há responsabilidade dos moradores. Sim. Exato. Então, é uma corresponsabilização. Inclusive, para retomar um uso adequado daquele imóvel, vai ter que se trabalhar bastante no sentido de construir regras e do cumprimento dessas regras, né? Porque a gente sabe que tinha usos lá que realmente eram inadequados. Depósito de botijão de gás não pode haver num prédio. Exato. Colocava todo mundo em risco. Mas essa é uma questão que, inclusive, precisa de atenção para reconstruir, repactuar o uso daquele prédio, né? Não é simplesmente dizer, resolvam que vocês voltam. Não vai funcionar dessa forma, simplesmente. Pode até se conseguir o recurso para fazer o investimento, mas se não trabalhar nessa gestão e repactuação do uso daquele imóvel, o problema pode voltar a surgir depois.
Que outras experiências vocês conhecem que poderiam servir de exemplo para aqui o caso recifense, né? São Paulo é uma cidade que tem experiências de ocupação e de condomínios, né, gerenciados pelos próprios moradores. O que é que pode servir também de exemplo para a gente aprender positivo? Então, a gente, inclusive, fez um debate interessante no ano passado, na perspectiva de aprofundar essa discussão sobre moradia no centro, imóveis e tal. Trouxe várias experiências de São Paulo. Tem experiências em São Paulo, Rio, em outras cidades, justamente de fortalecimento dessa gestão por parte dos moradores. Então, a autogestão dos processos, e aí o papel do movimento do MTST pode ser bastante importante nessa repactuação do uso do Holiday. Tem vários, inclusive o programa habitacional, né, o Minha Casa Minha Vida, possibilitava a requalificação de imóveis. Era uma coisa que a gente estava estudando junto com o movimento para o Marielle, por exemplo. Exato. E nessa requalificação também um trabalho social e de fortalecimento das relações para a gestão, porque a gente sabe que o condomínio realmente é uma gestão mais complexa, é diferente de cada um ter uma casa num lote individualizado, então exige um trabalho de fortalecimento das relações e das responsabilidades em relação à gestão do condomínio, mas existem experiências várias, existem experiências inclusive que não são exatamente de repasse da propriedade individual privada, tem experiência de aluguel social. Uhum. A gente tem tentado provocar a gestão municipal aqui sobre essa discussão, mas infelizmente não tem respostas, né? Verdade. Tem interesse. Acho que a participação também, o envolvimento do MTST contribui para esse processo de construção coletiva, né? Um processo também de educação para essa coletividade, né? Para fazer andar. A gente teve uma última pergunta do José Macedo. Ele foi síndico de um prédio com 16 apartamentos em Piedade e ele relata que os moradores tinham carros caríssimos, mas não pagavam R$60 de condomínio. No Holiday, não pagavam R$90 de água e luz, mas na mudança saíram televisores e geladeiras caríssimas e tinham internet que pagavam R$90 por mês. Não tenho pena desses caloteiros. O José Macedo também tem sua perspectiva, né, nessa questão. Acho que você acabou de responder. Que a gente está falando de responsabilidades, né? Tem diversas situações. A gente não está dizendo que não exista. Deve existir quem tem o recurso para pagar e não prioriza pagar o condomínio. Mas é justamente essa repactuação do uso. Essas pessoas precisam entender, então, que não vai ter solução se elas não assumirem sua parte nessa história, na resolução, né? E na manutenção, porque não adianta resolver agora e voltar a precarizar depois. Né? Uhum. Lisângela, a gente também gostaria de deixar aberto aqui o Fora da Curva para as pessoas que gostariam de apoiar, né, a mobilização, como você falou, para as redes. Quais são os meios atualmente que vocês estão recebendo? Doações, apoios? Também tem um site, né, que é o Salve o Edifício Holiday, na vaquinha. Mas a quem procurar, que outras formas, quem estiver aqui ouvindo e quiser colaborar, pode procurar. Pronto, para entrega de doações de materiais elétricos, né, disjuntores e outros materiais, vocês podem procurar o prédio Holiday, o Neto, né, que é o síndico do prédio, entendeu? E também pode procurar a Jeane. E qualquer coisa, vocês podem conversar com a gente lá na página do movimento e a gente passa o contato desse pessoal para que o pessoal possa levar lá no Holiday pessoalmente e entregar essas pessoas. No Facebook, né, a página é Salve o Edifício Holiday e vocês encontram também a vaquinha online para contribuição de quem puder ajudar a situação do Holiday. Acho que, mais uma vez, retomar o que a gente está falando de corresponsabilidade, né? Queria que Socorro, que a Lisângela e Antônio também pudessem reforçar para os ouvintes por que a gente está falando de responsabilidade, por que a gente está falando também de solidariedade com essas famílias e o que é que a gente espera para esses próximos dias, o que é que está sendo feito e que ações as pessoas podem se juntar para participar dos debates e do apoio às famílias. Eu acho que a gente vive um mundo hoje com muita... As pessoas só pensam no seu quadrado, na sua situação e tal.
Eu acho que é uma oportunidade, o Movimento Relembra, né, de reativar esses laços de solidariedade, do compromisso de uma cidade que a gente precisa ter para todas as pessoas. Né? Essa coisa da vaquinha é importante, da doação. Né? A gente, enquanto organização, também trabalha muito essa perspectiva da doação. Mas a gente precisa, sim, buscar a responsabilidade pública em relação àquela situação e a responsabilidade dos moradores. Então, é como eu falei, é uma repactuação. Né? O Holiday precisa estar, as famílias precisam estar lá. Ele precisa existir enquanto prédio, patrimônio arquitetônico. As famílias também são um patrimônio social dessa cidade. Elas precisam estar lá. Então, é preciso repactuar. E nessa repactuação é muito importante que um órgão público puxe essa repactuação. Porque o movimento pode fazer o esforço que for, mas tem os limites. Né? Se o órgão que está retirando tiver o compromisso em construir a solução para que as famílias voltem, com certeza essas famílias vão estar mais abertas para esse diálogo. Na conjuntura parece complicado a gente falar a frase que eu vou colocar agora, mas o direito à moradia é um direito constitucional, garantido, certo? Repito, falha os poderes públicos no estado de Pernambuco, a prefeitura do Recife, em perceber o Holiday como um problema habitacional. É um problema habitacional. E a partir do momento que é um problema habitacional, demanda política pública. Né? Demanda uma atuação pública junto aos moradores. Né? É isso. Acho que em relação à solidariedade é isso. O programa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, de Elisângela Jesus, que é do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Socorro Leite, da Habitat Brasil para a Humanidade, e Antônio Celestino, advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Esse programa foi produzido por Maria Macorrê, por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais estiveram Larissa Evelyn e Vitor Aguiar, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Fora da Curva volta amanhã, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.